na parte de terça-feira, o testemunho involuntário de Pilatos. Várias vezes João registra as tentativas dos líderes religiosos de prenderem Jesus, de matarem Jesus, levá-lo ao julgamento, sentenciando-o à morte, um tema importante no Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que o seu momento e a sua hora ainda não havia chegado, o que se referia à sua morte na cruz. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, levado perante Anás, depois para o sumo sacerdote Caifás e 2 vezes perante Pilatos. João recorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida para testificar de que Jesus é o Cristo, o Messias. Agora, João menciona Pilatos, o governador que julgou Jesus. Esse é o testemunho importante porque Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto muitos outros que testemunhavam eram judeus, pessoas comuns. Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho de João? Vamos ler então em João capítulo 18. João capítulo 18, vamos ver o verso 38. Leia comigo. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos, um juiz romano, ele disse: não acho nele crime algum. Ele percebeu que Jesus era inocente. E aqui no capítulo 19, no verso 4 até o verso 22, diz assim: então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Pela segunda vez, ele está dizendo: este homem é inocente. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Pela terceira vez ele está dizendo: eu vejo este homem como inocente, não vejo nenhum crime nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, porque ele agora tinha consciência de que Jesus se declarou Deus. Quem se declarava filho de Deus estava se declarando Deus. E o verso 9: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mais um testemunho de Pilatos: eis aqui o vosso rei. Verso 15: mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Mais uma vez, mais um testemunho: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Aqui foi estabelecida a sorte do povo de Israel. A própria liderança religiosa de Israel falou em nome do povo: não temos rei senão o César. Submissão total a Roma e rejeição de Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
mais um testemunho de Pilatos, que escreveu: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Meu querido irmão, Deus falou pela boca de Pilatos. Ele é inocente. Jesus foi levado a Pilatos na manhã de sexta-feira. João 18, 28. O plano do governador era despachar o prisioneiro rapidamente para o seu destino. Mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. Ele interrogou Jesus e ouviu dos seus lábios: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. Pilatos tinha interesse em conhecer a verdade. Queridos, embora o governador tenha finalmente condenado Jesus à morte, 3 vezes o reconheceu inocente e escreveu sobre a cruz as palavras: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, completando o seu testemunho de quem Jesus é. Jesus é realmente o Rei dos Judeus, rejeitado, mas ele era o Rei dos Judeus. Apesar do seu testemunho de que Cristo era inocente, o governador o condenou à morte. Pilatos tinha a própria verdade diante dele, e assim, permitindo que a multidão o intimidasse, condenou Jesus à morte. Que exemplo trágico de que nem sempre conseguimos seguir o que a consciência e o coração nos dizem ser correto. Pilatos temia perder a posição de governador. Quando eles disseram: se soltas a Jesus, não és amigo de César, porque nós só temos um rei e este rei é César. Então Pilatos foi ameaçado diante de César. E ele, Pilatos, intimidou-se. Para não perder a sua posição de governador romano na Palestina, ele decidiu entregar Jesus para a morte. Queridos, Pilatos lavou as mãos em água, mas as suas mãos estavam ensanguentadas. Mesmo a esposa de Pilatos foi visitada por Deus através de um sonho. A esposa de Pilatos teve um sonho onde viu Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador do mundo, e escreveu um bilhete para Pilatos dizendo: não entres na questão deste homem justo, porque eu muito sofri por causa dele num sonho. E Pilatos tentou soltar e libertar Jesus Cristo, mas o povo judeu, a liderança judaica, disse: crucifica-o, crucifica-o. Ficaram do lado de Roma e rejeitaram o Messias. Agora, no tempo do fim, novamente, todas as igrejas estão correndo para Roma. Igrejas evangélicas, todas protestantes, estão indo para Roma. O ecumenismo é uma estrada de mão única que leva todos os cristãos para Roma, para que se submetam a Roma e deem as costas para o Messias, deem as costas para Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Submeter-se a Roma é rejeitar Jesus Cristo, rejeitar a salvação pela fé em Jesus Cristo. Sujeitar-se a Roma é perdição. Queridos, a história vai se repetir agora neste tempo do fim, nesta última geração. O povo de Deus, representado pelos seus líderes lá no 1º século, rejeitou Jesus Cristo e se submeteu a Roma. O povo de Deus, agora no tempo do fim, será cercado novamente por Roma papal. E agora Deus coloca um desafio diante de você. Você vai se submeter a Roma ou você vai abraçar a Jesus Cristo como Salvador? Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, para que você fique ao lado de Jesus, ao lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenha a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Aleluia!